Arthur, você vai falar de um mineiro também. Nós vamos falar aqui dele, Eurípides Barçanufo, que é de Sacramento, Minas Gerais, e tem uma grande história como um espírito muito grande, que veio recentemente como Eurípides, mas você vai poder contar um pouquinho para a gente da profundidade espiritual deste espírito que há muito vem trazendo e vivendo Cristo nas suas existências. Sim, Pri, como você bem pontuou na abertura, Eurípides é dessas vidas que brilham mesmo como um farol, dessas almas que, em passando pelo mundo, deixam um rastro de luz. Não só no caso dele nessa última existência, mas também quando a gente consegue olhar para a história desse espírito, para a trajetória dele, nas encarnações que pudemos acessar, né, por meio de informações mediúnicas, tanto do próprio Chico como daqueles que conviveram com ele ali mais proximamente, nós vemos que temos ali um espírito que vem servindo a Jesus fielmente há muitos séculos. Aliás, desde os tempos do próprio Mestre, porque voltando um pouquinho aqui no tempo, uma das primeiras encarnações dele que temos notícia é uma que foi registrada por ele próprio num livro que ele psicografa já desencarnado, por meio daquela que foi a sua continuadora lá em Sacramento, Corina Novellino. Ele psicografa esse livro chamado A Grande Espera, que é um livro muito interessante, assim. É um livro que trata daquele período do Cristo jovem. A gente tem muito poucas informações a esse respeito, e é um livro que trata desse momento do Cristo ainda adolescente. E ali vemos Eurípides encarnado na personalidade chamada Marcos, né? um romano que depois se torna essênio e que trabalha juntamente com Cristo e com os companheiros que eles ali tinham para estabelecer uma base, digamos assim, né? Os primórdios. O Cristo ainda não havia iniciado a sua missão pública, estava em preparação, não que Jesus precisasse se preparar, mas aguardando o momento propício para iniciar a sua missão pública. Ele vai ao encontro dos essênios, não para aprender com eles, mas já para ensiná-los, orientá-los, e ali se dá esse encontro. E Marcos, entre outros personagens, se tornam já iniciadores desse processo que mais tarde se desenvolveria com a missão pública de Jesus. Então a gente vê que já aquele tempo, então, antes mesmo do advento do Evangelho propriamente, temos um espírito ali muito fiel. Inclusive naquela encarnação foi martirizado e depois voltaria numa sequência de encarnações ali no cristianismo primitivo, justamente para ajudar a consolidar a mensagem do Evangelho no mundo. Então ele volta depois, segundo informações do próprio Emmanuel, como um pupilo de Inácio de Antioquia, que foi um dos grandes cristãos ali do início, que por sua vez era discípulo de João Evangelista. Depois ele volta numa futura encarnação, que está também registrada num livro do Chico, o livro Ave Cristo. Ali Eurípides comparece como um escravo chamado Rufo, que também é martirizado por amor a Jesus. E assim ele segue na carreira ao longo dos séculos, sempre um espírito muito dedicado, um espírito verdadeiramente comprometido com Cristo, até chegar numa das encarnações mais recentes, em que ele viveu na Suíça como Lavater, Johann Caspar Lavater, que foi um pastor, representante da Reforma na Suíça, e, olha só que interessante, alguém muito próximo de Pestalozzi, aquele que seria depois o tutor de Allan Kardec. Ele que Kardec até cita na Revista Espírita algumas cartas dele do início do século XIX, em que, em correspondência com uma imperatriz russa, ele praticamente traz alguns dos princípios basilares da doutrina espírita 50 anos antes do espiritismo surgir propriamente no mundo. E depois, né, a encarnação mais conhecida, talvez uma aí no meio, uma intermediária, mas a encarnação como Eurípides. Então nós vemos que temos um espírito realmente já há muitos séculos, um desses colaboradores diretos, né, um braço direito do Cristo, não por acaso, tendo até a oportunidade de, durante a encarnação, ter um encontro com o Mestre, reforçando, realçando ainda mais para nós a grandeza dessa alma que lá pelas bandas de Sacramento, das Gerais, passou numa cidade, entre aspas, apagada, mas cuja luz brilha ainda hoje, nos alcançando e nos inspirando.